Olá, olá! Bem, hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento interpessoal e trazer as reflexões sobre esse tema a partir da análise transacional desenvolvida pelo Eric Berne. Para quem não conhece, o Eric Berne, ele foi um psiquiatra canadense e ele tinha alguns objetivos quando ele desenvolve as ideias da análise transacional. Então, ele queria tornar mais acessíveis os conceitos da psicologia e facilitar as soluções de conflitos de relacionamento com as pessoas. Então, a análise transacional, ela pode ser aplicada em qualquer âmbito, né? Então, alguns setores que a gente pode compreender. Ela pode ser aplicada, especialmente na educação, na pedagogia, na administração de empresas, na vida de casal, ou seja, ela pode ser aplicada em qualquer relacionamento. O que significa análise transacional? Então, transação se refere à troca de comunicações entre duas pessoas ou mais, e análise significa o exame dessas comunicações a partir dessas interações entre duas pessoas ou mais. Bem, o Eric Berne ele vai dizer que a nossa personalidade ela é constituída por três partes que ele vai intitular. Nós temos o lado pai, nós temos o lado adulto, nós temos o lado criança. Lembrando que o lado pai não se refere exclusivamente ao pai que nos criou, né, aquela figura do masculino, enfim. O termo pai em inglês significa parent, que determina tanto o pai, que é esse pai que nos criou, quanto a mãe também está incluída, né, nessa ideia parent, indiferentemente. E vocês, né, vão observar que também não se limita ao pai ou à mãe que nos criou. E temos o lado adulto e temos o lado criança. Então, são três partes da nossa personalidade que hoje eu quero falar um pouco sobre cada uma. E provavelmente nós nos identificamos e também identificamos pessoas na nossa vida com que a gente interage. Bem, começando pela ideia do conceito pai que ele desenvolve, basicamente a gente pode compreender. Eu coloquei uma citação para ficar mais claro. Quando a criança, o ser humano, aprende a imitar o que os pais faziam ou diziam, a criança não tem outros modelos e aprende a ser como seus modelos parentais. Pessoas do modelo parental, pais, avós, professores. A criança se identifica com quem a disciplina e passa a imitá-la. Então, basicamente, o que ele traz enquanto pai, né, esse conceito, se resume a isso, né? As disciplinas, as regras que nós internalizamos desde muito cedo na nossa vida. Enquanto eu falar de cada um desses aspectos da nossa personalidade, é interessante ficar com essa pergunta: qual é a voz que você escuta dentro da sua cabeça? Você escuta mais o pai? Você escuta mais seu lado adulto? Ou você escuta mais seu lado criança? E aí eu vou falar, destrinchar cada um, e aí é interessante a gente observar. Quem predomina em mim? Então, começando a falar sobre o pai. Então, no pai estão os registros do que o filho viu seus pais ou seus substitutos dizendo ou fazendo entre os primeiros 6 e 8 anos de vida. No pai estão os dados da cultura, as ordens, as críticas, as normas, as tradições, a educação, os preconceitos, as orientações de bem e mal que cada pessoa aprendeu dos pais e dos educadores. A autoridade que cada pessoa tem dentro de sua mente. Então, quais são as atitudes do pai? Geralmente a gente observa numa pessoa que se comporta mais ou menos com a seguinte fala: sempre atrasado, você deveria chegar na hora. Quem foi que pediu a sua opinião? Você nunca faz as coisas direito? Jamais diga uma mentira. Não chore. Então, são falas que a gente observa desse nosso lado, né? Que ou a gente expressa para fora, ou às vezes até em pensamento a gente fala para nós mesmos, ou às vezes para os outros, né? Então, quando isso se manifesta, geralmente se manifesta com esse tipo de fala.
E aí podem observar que tem uma figura com o dedo em riste, né? Apontando, porque é um julgamento, né? Então, sempre ali apontando e dizendo o que está errado e como deveria ser. Então, as frases típicas, né, do pai se resume a esses adjetivos: deve, não deve, nunca se esqueça, se eu fosse você, pode, não pode, garoto implicante, preciso, preciso disso, daquilo, né? Nunca, nunca faça isso, né? Sempre faça de tal forma. Então, são adjetivos que, né, sempre iniciam com essas palavras. Ou até mesmo você está errado. Quais são os comportamentos que a gente observa quando está presente esse aspecto do pai? Senho franzido, lábios contraídos, dedo em riste, como eu comentei aí da imagem, bater com o pé, impaciente, mãos nos quadris, braços cruzados, punho batendo, tapinhas nas costas. E aí, esse tapinha nas costas a gente pode entender como um pai que é mais amoroso. Então, a gente vai identificar que tem esse conceito pai, mas que existem maneiras desse pai se manifestar, às vezes de um jeito mais autoritário, às vezes de um jeito mais permissivo e às vezes de um jeito mais carinhoso, né? Que aí também se divide, né? Esses comportamentos dentro do mesmo conceito. Geralmente, a voz do pai se apresenta de um jeito contundente, rude ou protetora, quando é esse estado do pai mais amável e carinhoso, e um jeito afável também. Geralmente, quando está num estado mais autoritário, rígido, né, castigador, moralizador, crítico, irritado e sempre causa medo no outro, tem certos preconceitos, controla as pessoas, super protetor, protetor e educativo também. Então ele vai dizer que o pai, ele tem algumas maneiras de se manifestar. Tem aquelas maneiras que são mais saudáveis e aquelas maneiras que não são tão saudáveis assim, que é interessante a gente observar o nível que se apresenta, como se apresenta, né? Essas características aí que são centrais dessa terminologia do pai que ele comenta. Então, ele vai dividir o pai no pai crítico e no pai protetor. Então, a figura do pai crítico geralmente usa essas observações mais autoritárias, tirânicas, bravas, arrogantes, intimidadoras, impondo para criar uma dependência do outro. É mais impositivo, tem uma conduta mais dominadora, perseguidora, controladora, punitiva, como eu comentei anteriormente, né, mais preconceituoso, julgador, dogmático, desqualificador, fazendo o outro sentir incapacidade, medo, insegurança, porque quer que o outro fique dependente, né? Só sua opinião deve ser considerada, fazendo chantagens. Às vezes ele se disfarça de salvador, mas na realidade ele não salva nada, né? A melhor forma de agir com alguém nesse estado é escutar, olhando para a pessoa com o seu estado adulto. Então, se eu estou diante de alguém que se apresenta com essas características do pai crítico, o melhor jeito que o Eric Berne vai dizer para lidar com uma pessoa nesse estado é ativando o nosso lado adulto, que eu vou falar mais para frente como que se manifesta o nosso estado adulto, tá? Então, geralmente o adulto ele não demonstra emoção, né? Então, eu estou diante de uma pessoa com seu estado pai crítico ativado. Então, a melhor forma para interagir com essa pessoa é eu não expressar tantas minhas emoções, me manter ali com o meu raciocínio lógico. Então, o pai crítico, ele quer esconder um profundo sentimento de inferioridade. Ele sente-se o tal, todo-poderoso, o imbatível, o sabe-tudo, o que sempre tem razão. Mas no fundo, é porque ele se sente muito inferior.
Então ele precisa que o outro dependa dele, que o outro veja que ele sabe muito para ele se sentir, né, superior, porque realmente ele esconde uma inferioridade. Então, facilmente a gente lida com pessoas assim, quando não em nós mesmos, porque como o Eric Berne traz, o pai existe em cada um de nós, né? Desde muito cedo a gente cria isso em nós e vivemos numa sociedade, né, que privilegia esse estado de ego, né? Esse estilo de personalidade. Bem, e aí ele vai falar sobre o pai protetor, que já seria um jeito mais saudável desse lado se manifestar, que ele vai se apresentar de um jeito mais amoroso, valorizando o outro, protege, cuida, acolhe, orienta sem impor, educa, dá apoio, encoraja, transmite entusiasmo, solícito, disponível, inspira confiança, sabe delegar, faz observações agradáveis e é compreensível, gentil, amigo e pode calhar também uma permissividade. Então, todo excesso é prejudicial. Então, pode calhar na superproteção. Do mesmo jeito que é prejudicial também o pai crítico, que tem um autoritarismo muito exacerbado, que também ali é um excesso, né? Então, geralmente, esse lado do pai protetor, ele vai se apresentar com frases, como eu coloco no segundo quadrante, ele diz: Eu confio em você, eu estou orgulhoso de você, você esteve muito bem, parabéns. Você cometeu um erro, acontece com qualquer um. Estou muito contente por ser seu pai, mãe, amigo, chefe. Você poderá conseguir o que quer, você é capaz. Os comportamentos típicos do pai protetor o tapinha nas costas, como eu comentei anteriormente, tem um sorriso bondoso, uma voz afável e olha nos olhos, que é diferente daquele dedo em riste, né? Então, esse seria um jeito mais saudável e nem sempre tão fácil de executar, porque predomina muitas vezes o pai crítico, né? Já que somos estimulados a estar mais por esse lado aí do autoritarismo. E aí o nosso lado criança. Então, o Eric Berne vai dizer que o nosso ego, né, tem aí o lado criança. Então, nesse estado está a sede das emoções, da espontaneidade, da criatividade, da alegria, do amor. Então, a criança consiste nas reações ao que os pais disseram e fizeram. Então, esses sentimentos muitas vezes ressurgem no presente quando a pessoa é colocada em situações semelhantes àquelas experimentadas pela criança. Quando a pessoa é acuada, quando se sente dependente, desajeitada, injustamente acusada, com medo, com raiva. Ou seja, a criança em nós são as emoções que se manifestam. Aí está a nossa criança. Então, as atitudes da criança. Lembrando que o Eric Berne, assim como ele separa lá o pai do pai crítico e o pai protetor, na criança ele também tem algumas formas de reconhecer. Então, eu vou apresentar aqui. Mas algumas atitudes desse nosso lado da criança se manifesta quando é dito: eu falo alto sempre que me der vontade. Aí ele vai dizer que é o nosso lado criança mais rebelde. Sabe aquela pessoa que a gente ouve por aí nesse estado, né? Quando fala para os quatro ventos, né? Eu falo assim mesmo, né? Eu falo que me dá na telha. Então essa pessoa ela está manifestando essa criança rebelde. Fico furioso quando e aí manifesta, né? O que é que deixa furioso? Ou até mesmo uma criança mais submissa, que aquele lado nosso que diria: Sinto muito, chefe, por não ter entendido o que me mandou fazer. Quando diz também: Não me aborreça, puxa, eu adoraria. Então, os comportamentos da criança é um riso franco e feliz, alegria, descontração, saltar, bater palmas, rir, uma voz chorosa, um olhar ansioso, curioso, triste, rebelde, choro, raiva,
gritos, medo. E aí, como que o Eric Berne apresenta a criança? Ele divide em 6 partes, mas vejam, eu coloquei de um jeito bem objetivo, estou apresentando para vocês de uma forma rápida, então mais superficial, mas é extremamente interessante a gente observar porque se manifesta de maneiras diferentes, mas tudo isso equivale à criança que ele comenta. Então, ele vai dizer que tem um lado que se apresenta que é geralmente uma criança adaptada. Ele vai dizer que ela faz pela necessidade de sobreviver e de aprovação. Então, é um adulto que foi essa criança, né, que para sobreviver precisava aí da aprovação de quem cuidava dela. Então, cresce, se torna um adulto, porém ainda carrega essa criança adaptada dentro de si, né? Que é as crianças elas aprendem como devem agir em função do prêmio ou do castigo, né? E isso fica internalizado e leva para o resto da vida. Então, tem várias situações que essa criança adaptada ela vai aparecer. Ele vai dizer que tem aquele lado que é a criança rebelde, que está sempre pronta para receber estímulos negativos, e aí apresenta uma rebeldia aberta, dizendo: não quero, na cara, né? Ou não sou obrigada a fazer isto. Estou tão furiosa, não me perturbe, não faço e pronto. E aí a criança opositora, que é até um tanto parecida com a criança rebelde, apresenta uma rebeldia encoberta. Então, essa que é a diferença. Enquanto a criança rebelde, ela expõe mesmo para fora, a criança opositora, ela deixa aquilo, né, mais escondido. Então, ela diz, eu quero, na frente da pessoa, mas por trás ela diz, não quero. Né? Então, é o típico sabotador, né? Fofoqueiro, irônico, que na frente bajula e por trás critica. Os comportamentos típicos da criança opositora é o riso amarelo e evita olhar nos olhos. Então, a gente observa muito isso, né? Principalmente espaços de trabalho, sempre existem adultos que se manifestam desta forma, né? E aí ele também vai falar sobre a criança submissa, né? Que ela também é similar à criança adaptada, né? A criança submissa, ela se submete à autoridade, ela faz o que mandam, ela obedece sem protestos. Geralmente as atitudes envolvem quer alguém para ajudá-lo? Então ela está sempre perguntando, né? Quer ajuda? Né? Ou, ai, desculpa. Sempre pede desculpa por tudo. E basicamente se mostra como, ai, pobre de mim. Os comportamentos típicos é uma voz chorosa, lábios contraídos ao falar, um olhar triste, ombros caídos, andar arrastado. É comum assumir a postura de vítima, sente-se inferior aos outros, sente-se uma coitada e digna de pena. Ele vai falar do pequeno professor, que é aquele aspecto da criança mais intuitiva, criativa, mas também manipuladora, capta o que é bom para ela, experimenta, cria, é curiosa, espontânea, tem empatia, pode acertar ou errar por interferência da imaginação ou fantasia. Então, são características que pode se misturar ou parecer com a criança natural ou criança livre, que ele vai dizer, que é o jeito mais saudável de experimentar esse nosso lado criança, que vive as emoções integralmente, totalmente espontânea, sendo afetiva, amorosa, carinhosa, impulsiva, cativante, curiosa, livre, é também medrosa, indulgente e egocêntrica. E por último, que é as características do adulto em nós, né? Que seria a nossa parte mais racional, né? Da nossa personalidade, é o nosso nível pensante, a gente pode associar ao córtex pré-frontal, né? Que traz ali o raciocínio lógico.
parecido com um computador. Recebe a informação, analisa a informação e depois devolve os dados. Então, esse lado adulto raciocina, pensa, prevê e calcula como fazer as coisas, usando a razão, observa e percebe os fatos. Como que é o agir quando a pessoa está nesse estado adulto? Adapta ao aqui e agora, de cada situação, de modo lógico, prático e ponderado. Pensa no que convém fazer, enfrenta a realidade sem emoções, colhe fatos ou dados, faz uma avaliação objetiva da situação e exprime suas conclusões. Né? Nossa, é uma meta, né? Seria maravilhoso, né? Mas permanecer só nesse estado adulto, a gente pode até achar que, nossa, seria maravilhoso, mas não tem como a gente ficar o tempo todo, né, só nesse estado, porque além de ser um gasto de energia, também pode cair no excesso. E esse excesso é se tornar uma pessoa extremamente fria, sem vivenciar ou experimentar o seu lado criança, que é o lado das emoções. Então, o tempo todo nós vamos observar que interage dentro de nós, nos nossos comportamentos, o pai, a criança e o adulto. Cada momento, um dos três ali vai aparecer. Eles se entrelaçam, né? Então, mas voltando aqui nas frases típicas do adulto, né? Geralmente com substantivos e verbos, diferente lá do pai, né? Que é mais impositivo, dos adjetivos. Bem, então o adulto é aquele lado que sempre vai questionar. Por quê? O quê? Onde? Quando? De que modo? Qual? Eu penso que. Por que essas perguntas? Porque, na verdade, é uma análise. Então, a análise você não tem certeza de nada, você questiona, você pondera, né? Então, as frases geralmente percorre: eu entendo. O que você acha disso? Quais são as possibilidades? Como resolver esse problema? O comportamento desse lado adulto é um rosto expressivo, uma postura serena, segura e aberta, olhos atentos, olha nos olhos, silêncio ou voz tranquila, pausada, faz perguntas, pede e dá informações, não julga, lida com os fatos e é uma ausência de emoções também. Então, a função do adulto, nós podemos verificar que o adulto ele pode examinar os dados do pai, do lado pai, para ver se são verdadeiras e ainda válidas hoje em dia. Porque o pai são aqueles aspectos da tradição, então que nós crescemos achando e tendo a certeza de como as coisas devem ser, as regras e tudo mais. E aí o lado adulto, ele analisa, será que isso condiz com a atualidade? Será mesmo que isso de fato pode contribuir com o todo? E o lado adulto, ele avalia para aceitar ou rejeitar aquilo que o pai, geralmente, esse lado impõe, né? O pai crítico, no caso. Então, o adulto, ele examina também a criança, o nosso lado criança, para ver se os sentimentos são ou não apropriados ao presente. Então, o objetivo do adulto não é acabar com o pai ou acabar com o nosso lado criança, mas ser livre para examinar esses dados de agir ou reagir, como achar melhor para a situação. Ele praticamente faz uma intermediação entre o pai, a criança. Então, como ativar esse lado adulto? É prática, não cai do céu. Então, é prática, é exercitar, é lembrar de, peraí, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu olhar aqui com outros olhos para verificar. Então, o Eric Berne, assim como ele divide o pai crítico para o pai protetor e as crianças ele divide em 6 partes, o adulto ele divide em 3.
ele vai dizer que tem um lado ethos, que filtra e põe em revisão os estímulos internos e externos, julga o que é conveniente ou não fazer, analisa e avalia, determinando o que é conveniente para si e para os outros. Tem o Tecnos, que funciona como um computador mental, frio, direto, recebe e dá informações através dos órgãos dos sentidos, processa-as e compila-as na memória, formando um arquivo, banco de dados e dá respostas adequadas à realidade. O Patos é a criança do adulto. Essa parte sente o problema, mas não se envolve com os mesmos, reage de modo objetivo, não deixa os sentimentos influenciar. Então, por exemplo, o psicólogo que analisa as emoções do cliente sem se envolver. Então, todos nós temos essa capacidade. Bem, então, as dificuldades de relacionamento das pessoas, a gente pode concluir, que começa quando elas agem em suas vidas pelo estado pai, então, que é aquele lado que diz assim, tem de fazer, em vez de agir pelo estado adulto, que diz o que convém fazer, ou pelo estado criança, quero fazer. Então, sempre vai estar em conflito, em algum aspecto vai estar em conflito, porque um lado está dizendo tem que fazer, o outro lado está dizendo, mas convém. E aí tem um lado da criança, que é aquele jeito mais impulsivo e do querer, do desejo, de que, mas eu quero, independente se convém ou não. Então, a ideia é trazer realmente o adulto para avaliar. Quero fazer um exercício rápido. Vamos identificar, já que eu apresentei o pai, o adulto e a criança, então quero fazer essa brincadeira. Eu vou falar a frase e você aí adivinha qual lado que diria essa frase. Será que é o pai? Será que é o adulto? Ou será que é a criança? Então, a primeira frase. Faça conforme eu mando. Não quero discussão. Que aspecto será? Hum? Qual será? Pai. O chefe está nervoso porque não dormiu direito à noite. Qual lado será? Pai, adulto ou criança que diz isso? Adulto. A gente pode entender que algumas são pegadinhas, claro, mas é uma constatação, né? O chefe está nervoso porque ele não dormiu direito à noite. Então, tem um dado, uma informação aí, né? O adulto não vai supor. Então, no caso, é uma constatação de um dado que realmente ele obteve. Próxima frase. Eu não posso sair do meu canto se não levo bronca. Quem é adulto que fala isso, né? Mas aí eu não estou falando desse adulto aqui que o Eric Berne fala, que é o nossa parte lógica. O adulto que eu digo somos nós, né? Que realmente às vezes nos percebemos com esse tipo de fala. E aí, que aspecto em nós que diz isso? Se não o nosso lado criança. Não quero fazer isso, esse trabalho. Ai, ai, ai. Isso aqui dá pra gente confundir, de fato. É o pai, mas claro que também se encaixaria na criança. Porque aí no pai a gente pode entender como um jeito mais impositivo. Não quero fazer esse trabalho, não vou fazer, né? Porque eu entendo que não é meu trabalho fazer isso. Então, mas também se encaixaria na criança rebelde, né? Bem, a próxima frase. Vamos planejar o que teremos de fazer nesse caso. Olha a análise aí, né? Nosso lado adulto. João, o seu trabalho ficou uma porcaria. Se não é uma fala do pai crítico. Estou tão triste por não ter conseguido. Aqui tem uma emoção presente. E as emoções é do campo de quem? Se não do nosso lado criança. Trouxe-lhe um pedaço de bolo para animá-lo. Pai protetor, não pai crítico, né? Que quer agradar, que quer confortar, né? Que também, sim, às vezes confunde com o lado criança ali, que também tem esse ímpeto do agradar, né? Bem, então, esses exercícios aqui, essas frases, né, nos auxilia razoavelmente
Mas para mais detalhes e aprofundar, tem as referências que eu coloco da análise transacional. Vale a pena a gente aprofundar, até mesmo para descobrir maneiras de gerenciar cada aspecto desse, seja em nós, seja nas nossas relações, para a qualidade da nossa vida, das nossas relações de fato. Até mais!